Uma matéria que a gente não colocou durante a semana, vamos colocar hoje, porque merece uma análise. O Moro, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, e ex-ministro também, né? Mas o ex-juiz Sérgio Moro, falando sobre Lula, disse que nunca foi e nunca será inocente na fala dele. Pode rodar aí para a gente assistir. O ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, disse que o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi e nunca será inocente dos processos em que ele foi réu na Operação Lava Jato. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente. Ele diz ainda que Lula e PT são seus adversários. Abre aspas. Na época da Lava Jato eu era juiz e estava cumprindo o meu papel. Mas agora que estou entrando na política, tenho que refutar e combater essas tentativas de perseguição. Agora veio o ex-presidente mentir em rede nacional, falar que foi inocentado, ele nunca foi e nunca será. Fecha aspas. Moro, que foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, também avaliou como um grande erro judiciário as anulações do processo do presidenciável, o que lhe tornou elegível. Lula, em sua entrevista com William Vac, chamou o ex-juiz de pilantra. Sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política. Eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum, que é Lula, que quer destruir a Lava Jato, todo o legado da Lava Jato, e quer perseguir implacavelmente todos aqueles que se envolveram e trabalharam na operação. Essa fala do Sérgio Moro, ele está certo quando ele diz que o Lula não foi inocentado. Não foi mesmo. O Lula, ele é inocente porque não tem o processo, gente. A gente já falou sobre isso aqui, o Zezinho é um que bate nessa tecla. Não existe o processo. Foi anulado, não tem processo. Não tem acusação, não tem prova. Se tiver, agora vai ter um outro processo. Bom, aí é outra coisa. A gente tem que ser realista, a gente tem que ser pelo que é. Então, o Lula não foi inocentado, ele é inocente, até que haja uma condenação efetiva que aconteça. Ramon, você que defende isso com muita veemência, vamos lá. Olha só, o presidente Lula, ele foi no ponto. Veja, se houvessem provas contra o presidente Lula, não era necessário fraudar o processo. Essa que é a verdade. O juiz Sérgio Moro conduziu vários processos contra outros. Eu vou citar aqui o do Eduardo Cunha, né, onde você tinha ali a conta aberta na Suíça, cópia do passaporte, assinatura dele no documento que determinava a abertura de conta e dinheiro, 5 milhões, eu não me engano, na conta na Suíça, em milhões de dólares, que não tinha de onde tirar e o Cunha foi condenado. Ora, com o presidente Lula, você transformou a Operação Lava Jato num festival de aberrações jurídicas. Né? Quem lê a sentença do Moro vê que aquilo é uma aberração, né? Que não tem conexão com a denúncia feita pelo Ministério Público. Se pegou uma operação que fazia um trabalho bom, né, e transformou num ato político. Né? E tanto é assim que você tinha um fundo para a Operação Lava Jato, que eles tentaram colocar, pegaram 2 bilhões da Odebrecht, tentaram tungar mais 6 bilhões, né, da Petrobras para montar um fundo que ficasse à disposição da Lava Jato. A Lava Jato virou um partido político. Né? E é bom que a gente diga outra coisa. Ele fala da perseguição contra a Lava Jato. O governo do presidente Lula, nunca perseguiram a Lava Jato. Sempre tiveram o Ministério Público Federal e a Polícia Federal liberdade de investigação. Quem acabou com a Lava Jato foi Augusto Aras, a mando de Bolsonaro. Vamos deixar claro isso aqui. Né? A Lava Jato acabou agora, não acabou no governo Lula, no governo Dilma. Quem acabou com a Lava Jato foi Augusto Aras, o PGR do presidente Bolsonaro, que não permite que hoje o Ministério Público investigue e nem que a Polícia Federal investigue nada.
Quem deu condições para que a Lava Jato funcionasse foi justamente a independência do Ministério Público e da Polícia Federal, que era total nos governos do Partido dos Trabalhadores, e que permitiu que se avançassem investigações e que permitiu que o Ministério Público avançasse em todas as denúncias que fez. Agora, houve, no correr do processo da Lava Jato, principalmente com relação ao processo do presidente Lula, uma politização. E o juiz foi considerado suspeito, que é uma das coisas mais degradantes para um juiz de direito. Ser considerado suspeito, gente. Você tinha combinação do Sérgio Moro nos diálogos com o Deltan Dallagnol indicando testemunha. Me diga você que um dia for para o Poder Judiciário, se o juiz que vai julgar seu caso vai estar auxiliando a outra parte. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E é por isso que Sérgio Moro, que foi tão festejado num período em que pousava de paladino da justiça, hoje não é convidado em lugar nenhum do mundo para dar palestra, porque ele caiu na completa desmoralização e no completo descrédito. Esse que você viu falando aí é o candidato ao Senado, Sérgio Moro, que agora, depois de ter falado que Bolsonaro interferia na Polícia Federal e não ter mantido a palavra, se ajoelha pedindo apoio de Bolsonaro para poder ganhar uma vaga no Senado no Paraná, porque nesse momento o povo do Paraná, que o conhece, e não vai votar nele para o Senado. A tendência no Paraná hoje é que se reeleja o senador Álvaro Dias. Esse Sérgio Moro é o candidato ao Senado medíocre e não é diferente do juiz que foi um juiz medíocre, e como disse o Glauber Braga, o deputado federal do PSOL, aquilo que a gente de futebol, um juiz ladrão, sempre foi e sempre será. Uma coisa curiosa do Sérgio Moro é o seguinte: o Reinaldo Azevedo, que é jornalista, né, mas é especialista em direito, já chamou o Moro várias vezes para um debate, né, para discutir a questão, o julgamento do Lula. E diga-se de passagem... Eu gostaria de entender por que o Moro não participa, se o Moro é tão convicto, do que decidiu, das provas, da sua decisão, por que ele não participa? Ele que domina o direito muito bem, entendeu? Ele vai pegar um jornalista que estuda o direito, mas é jornalista, o Reinaldo é jornalista. E é bom dizer que o Reinaldo foi um dos maiores adversários do PT. O termo petralha que se usa hoje em dia, quem cunhou petralha foi o Reinaldo Azevedo, batendo no governo do PT, batendo em Lula, batendo em Dilma, é um adversário histórico. Pois é. Né? Então é um camarada que tem isenção. Pois é, Ramon, e chamou o Moro várias vezes para um debate para discutir essa... E o Moro não vai. Eu não entendo isso, que você tem convicção de uma coisa, mas você não vai. É estranho. Vanderlei, seu comentário. Olha, essa questão do Sérgio Moro é uma questão emblemática, realmente, porque ele, a priori, lá em 2018, né, quando começou todo esse negócio, essas questões aí, ele tinha na cabeça que precisava fazer um ato para que pudesse mudar realmente o rumo das eleições naquele momento. Isso é fato. A questão dos processos de Lula é outra coisa que eles trabalharam para trazer ou tirar o Lula na atual conjuntura da disputa. Porque naquela época, é como diz o Cajuí, ele era tido como o paladino da moralidade. E depois as coisas foram se desfazendo e foram pesquisar a fundo. Não tinha amparo legal, o que havia dito o juiz. Não tinha amparo legal. Entendeu? Então aí começou a ser feito um trabalho, e quando veio a decisão de anular esses processos, para acabar de vez com a Lava Jato, aí eu concordo. Não foi o PT que acabou com a Lava Jato, não. Muito pelo contrário. Quem acabou com a Lava Jato foi o clã Bolsonaro, porque o clã Bolsonaro tinha e tem medo que naquele momento a Lava Jato avançasse para os quartos do lado do presidente, que era filho, nora, genro, todo mundo, né, com medo de que a polícia chamasse para tomar café. Então, o que aconteceu? Vamos acabar de vez com a Lava Jato, mas eles pregam que quem acabou a Lava Jato foi o PT. Mas o PT não estava no poder quando acabou com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato foi o clã Bolsonaro. Você fica bem ciente disso. Foi o clã Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Pense bem. Irã, seu comentário. Bem, vamos lá. Eu gostaria aqui, se me permite, Cícero, mandar um abraço para o Carlos Alberto, o Betinho, meu grande amigo, que está nos assistindo, dando o privilégio da sua audiência. Tá certo? E também a todas as pessoas que nos conhecem, agradeço
profundamente a participação de todos os senhores. Bem, vamos lá. É o seguinte, o Moro é uma carta fora do baralho, não é? Garoto novo, magistrado, juiz federal, estudou bastante para passar no concurso público. E, de repente, as luzes da ribalta, como o último canto do cisne, disse o seguinte para ele: garoto, o Brasil te ama, vai que é tua, Tafarel. Embarcou com o Bolsonaro na guerra. Bolsonaro disse: olha, se sobrar uma vaga no STF, pelo seu preparo, eu posso te colocar. Sim, esse foi um acordo que foi feito. Ou estou errado? Muito bem. E ele lá em cima, quando chegou no Ministério da Justiça, começaram a aparecer problemas. Isso aqui consta pelas informações que temos, não é? E aí esse garoto foi enfrentar quem? O presidente da República. E o presidente da República agiu, tchau, um abraço. Bolsonaro, ele é militar, não é? Como todo militar, comeu bode, cabeça de macaco, cobra, não é verdade? E quem come cobra e cabeça de macaco, meu irmão, pode ter certeza, nada para ele é temerário, não. E aí esse Moro, através com aquele Dallagnol, do Ministério Público Federal, da OTAN, procurador federal, resolveram implementar, não é, uma política de tomada de poder. Certo? Os garotos foram preparados para quê? Para exercício do judiciário brasileiro. Tá certo? Não me passa pela cabeça dizer que os processos, todos eles, foram aniquilados em razão do foro. Rapaz, vem cá. Eu sou um juiz de uma comarca. Eu estou num processo que envolve tudo que é tipo de denúncia. Será que não existe um organismo dentro do judiciário para detectar que aquilo poderia desembocar aonde desembocou? Bom, aí fica esse questionamento para quem conhece bem a matéria, porque dificilmente eu me equivocaria se juiz fosse. Pode ter certeza absoluta. Se não fosse de minha competência transitar, tá certo, com a busca das provas suficientes no processo, jamais. Agora, isso fica para quem realmente exerce, né, o pletório, tá certo? Com relação a esse Moro agora candidato, foi o que o juiz acabou de dizer aqui. Ele é um candidato a senador, vai perder para o Álvaro Dias no Paraná, não tenho dúvida disso, certo? Ele habilitou a esposa dele agora em São Paulo, é candidata agora também, a deputada federal, se eu não me engano, a esposa do Moro. Então, veja, os nichos, sabe, familiares, né? Sabe, as oportunidades, né, certo? Esses caras vão se arrumando de uma forma que eles possam ou receber esse dinheiro do fundão, para garantir 2 anos de tranquilidade, para sair depois a vereador ou a prefeito em qualquer lugar aí. É esse esquema. Porque vai ficar sem receita. Quem está fora fica sem receita. Mas deixa alguém empregado no gabinete do colega que foi reeleito. Então, isso nunca acaba. Esse círculo vicioso nunca acaba. É lamentável. Então é o seguinte, quem está dentro quer permanecer e quem está fora quer entrar. E aí, meu irmão, vale tudo nesse país. É o que nós assistimos. E eu estou triste realmente, viu? Eu estou muito triste porque eu sei que efetivamente, até pelo que nós falamos aqui, pelas leituras que faço, também esqueçam vocês que o Google diz tudo, hein? Se não tiver conhecimento formal, dificilmente saberá dirimir sobre determinados assuntos, até poder chegar numa conclusão sua de pensamento intelectual. Agora, o detalhe é o seguinte, nós sabemos que irão voltar para a Câmara Federal, para o Senado da República, pessoas que nós já sabemos até onde foi, ou até onde pode ir, e não mudou nada. Está aqui, está findando. Ó. O que mudou? Nada. Então hoje aqui, como é o nome daquele economista que estava aqui agora? O Otacílio. Rapaz, ele falou a coisa mais linda desse programa hoje. Cícero, se você pudesse me recordar, se tem uma memória, não é de elefante, é memória uma efetiva, quando ele disse a respeito do Rondônia perdeu, tinha quantos de gado, perdeu tanto. Leite, tanto. Você viu que foi reduzindo? Aí eu pergunto, e aí, não se discute isso? O tema mais importante foi aqui que disse ele. É isso aí, tá bom? Muito obrigado, viu, Cujuí, pela informação. Inclusive, eu já pedi para ele, viu, o Otacílio, um levantamento sobre isso para eu colocar na minha coluna, que eu tenho uma coluna diária de política, né? Colocar sobre isso, que eu acho muito interessante. E uma coisa que ele falou, que eu também achei super interessante, é essa questão de que o Rondônia está entre os 5 maiores produtores de gado do país e exporta carne, e a gente não tem uma indústria de couro aqui. É um troço, é curioso, né? Curioso.